gente vai falar da continuidade da nossa sessão científica da vascular hoje, contando com verdadeiros brothers, parceiros do convívio intra-hospitalar, no manejo dos pacientes renais, que é tão comum. E a gente está convidando Carol e Lucas para poder participarem do nosso evento. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. A gente vai falar hoje sobre um aspecto específico do paciente renal, que é os infortúnios que podem acontecer com fístula, e aproveitar para poder fazer uma apresentação de um caso manejado na instituição. Então, a gente vai fazer uma coisa bem informal, mas como um bate-papo. A Carol vai fazer uma apresentação inicial, como é que o paciente chegou clinicamente. Aí depois eu vou aproveitar a deixa para poder falar alguma coisinha sobre lesões que podem predispor à disfunção de fístula. Patrick faz o relato do tratamento que foi realizado, o braço cirúrgico, e Lucas faz considerações finais ou iniciais, e tem a turma aí que está prestigiando a nossa sessão, Ricardo, Ed James, fiquem à vontade para participar junto com o Fabrício, Murilo, e eu acredito que Ricardo e Dionísio devam chegar depois. Vamos lá, Carol, a bola é sua. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Eu não conheço os outros colegas, mas acredito que são colegas cirurgiões vasculares, né? Sejam bem-vindos ao Fórum da Cirurgia Vascular. Hoje nós estamos aqui como convidados, né, Luquinhas? Aos nossos amigos da cirurgia vascular, sempre parceiros. E sempre com situações, resolvendo a gente em situações de forma bem elegante também, né? Porque os casos são sempre bem complicados. Vamos lá, acho que eu compartilhei a tela. Vamos lá. Bom, é um caso bem rápido, né? Essa é a nossa missão, visão e valores institucionais do nosso Hospital Cardiopulmonar, agora Rede DOR, né? Fazendo parte da Rede DOR. E o caso clínico era um paciente de 33 anos, do sexo masculino, cuja causa da doença renal crônica era uma glomerulosclerose segmentar e focal, que é um tipo de glomerulonefrite. Ele tinha iniciado hemodiálise em setembro de 2020. Ele iniciou inicialmente no hospital Alaide Costa, depois foi para a Nefrovida em Camaçari, depois para o INED. Não me pergunte por que o paciente fez esse caminho, porque o paciente tem Bradesco Saúde, mas foi levado para a Alaide Costa, que é um hospital da rede própria do estado, depois foi para uma clínica em Camaçari, e dessa clínica em Camaçari foi que ele chegou para mim, porque ele não acreditava que ele tinha essa doença renal crônica, e ele achava que eu podia dar uma segunda opinião e, de repente, tirar ele da diálise, né? Na verdade, a gente acabou biopsiando ele, foi aí que a gente descobriu a doença de base, e na ocasião foi que a gente encaminhou para a confecção de fístula e acabou encaminhando para o INED, tá? Ele está inscrito também na nossa fila de doador falecido desde janeiro desse ano, fazendo hemodiálise segunda, quarta e sexta. Bom, ele chegou dia 24 de junho, às 9h40 da manhã, que era uma quinta-feira, então ele tinha acabado de vir de uma sessão de diálise na quarta, né? Já fazia 24 horas da última sessão, porque ele faz o primeiro turno, com dor no local da fístula, tá? No membro superior esquerdo distal. Isso, eu coloquei as horas porque foi muito legal a forma com que foi conduzido e a rapidez com que o problema foi resolvido, né? Então, às 9h40, ele deu entrada na triagem da emergência. Aproximadamente 1 hora depois, ele já tinha um Doppler que mostrava uma trombose de veia cefálica, o ramo eferente de uma fístula arteriovenosa radiocefálica, numa extensão de 8 centímetros. O anel da fístula estava pérvio, com 0,45 centímetros e com fluxo turbilhonado. Ele não tinha urgência dialítica na ocasião. Agora, o que nos chamava a atenção é que ele estava com a hemoglobina de 14, sem uso de um agente estimulante da eritropoese. É possível que ele estivesse usando,
mas na ocasião realmente eu não perguntei, nem foi perguntado, nem tem essa informação no prontuário, de modo que isso me chamou a atenção depois que eu fui revisar o caso, porque pode ser um dos fatores de risco para a trombose de fístula. Uma hora depois, às 11h50, havia uma avaliação da cirurgia vascular, Dr. Patrick, em que havia já indicação de trombectomia, sendo agendado na hemodinâmica às 16 horas o procedimento. O procedimento iniciou às 17h, às 18h30 já havia sido finalizado uma trombectomia e também passagem do Sorensen na veia jugular interna do paciente direita para que poupasse o uso da fístula, tá? E foi um procedimento realizado com sucesso. O paciente teve alta no dia seguinte, dia 25, às 8h50 da manhã, para realizar a hemodiálise no INED no terceiro turno. Então, foi um caso que foi bem redondo, né, bem conduzido, e mostrou que o nosso fluxo que nós temos, que foi um fluxo construído por Dr. Lucas, que está aqui, né, junto com, obviamente, o apoio de toda a equipe da vascular, Patrick também foi um dos líderes desse projeto, e com apoio também da nefrologia, em que nós construímos 2 fluxogramas. Um fluxograma que é de acompanhamento ambulatorial dos pacientes que possuem já uma fístula arteriovenosa, mas que podem evoluir com alguma disfunção desse enxerto, e um fluxo emergencial. No fluxo ambulatorial, tá? O que é que a gente propõe? A gente propõe que pacientes que tenham fístula, tá? E que apresentem sinais de oclusões, de estenoses, ou antecedentes de tromboses, ou presença de roubos de fluxos de fístula com ramos colaterais, ou a presença de hematoma, tá? Se ele não está tendo uma hemodiálise adequada, tendo frêmito, sem frêmito, ou não consegue realizar a hemodiálise, configura uma situação de urgência, claro, mas se ele não tem isso, ou seja, se ele tem frêmito e consegue realizar a hemodiálise, é recomendado que ele faça uma avaliação com os nossos cirurgiões vasculares de referência do programa de acesso vascular, no centro médico, tá? Por outro lado, claro, se ele faz uma hemodiálise adequada, mas tem sinais de infecção, sim, configura uma emergência, né? Pode até ter a presença de tromboses ou aneurismas nessas fístulas com infecções. Se ele não tem, avaliação rotineira com a cirurgia vascular e ir para o programa ambulatorial de controle dessa fístula. Infelizmente, é uma situação que a gente ainda não tem uma história muito bem definida disso. É muito difícil a gente conseguir. Eu não trabalho em clínica de diálise, tá? Mas Lucas também não trabalha em clínica de hemodiálise de convênio, mas é muito difícil a gente conseguir que o paciente tenha o seu vascular, assim como ele tem o seu nefrologista, né? Mas isso é algo que a gente vai pouco a pouco mudando essa história. E nós também temos o algoritmo 3, que é o acolhimento, né, do paciente com disfunção aguda ou trombose de fístula na emergência, né? Então, esse paciente, sempre que tiver um frêmito ausente ou bastante reduzido, deve ser encaminhado para a emergência. Nesse caso, foi uma demanda espontânea do paciente para a emergência. Chegando lá, o frêmito é fácil de palpar? Não. O tempo de oclusão é menos de 48 horas? Sim, porque ele havia realizado a hemodiálise no dia anterior. Então, o que é que acontece? Ele passa por uma avaliação emergencial do sobreaviso da angiologia, da cirurgia vascular, é realizado o Doppler, solicita-se a internação, verifica-se se existe a presença de emergência dialítica e, se houver, o paciente será dialisado. Se não houver, o paciente será submetido a uma trombectomia imediata da fístula, tá? Implantado o Sorensen para o descanso da fístula, realizado a hemodiálise quando indicado, né? Depois checagem do frêmito. Essa solicitação de Doppler dentro de 24 horas, eu acho que não foi solicitado, porque a gente viu que realmente não havia um fator de risco, talvez assim tão iminente, que habitualmente são lesões estruturais de fístula, né? E não uma questão, vamos dizer assim, endógena e por uma alteração clínica que pudesse ter formado esse trombo, né? Que é o caso desse paciente. Quando o paciente tem emergência dialítica, sempre ele interna numa unidade fechada para realizar a hemodiálise, ok? E não havendo, o paciente segue o fluxo habitual para avaliação com angiologia, realização da trombectomia, implante do Sorensen, e depois esse paciente é recomendado que ele faça um retorno com a cirurgia vascular para ficar monitorando
se essa fístula vai desenvolver algum tipo de lesão estrutural que a cirurgia vascular identifique para poder intervir. Então, esse foi o nosso caso clínico. Beleza, Carol, valeu. Antes de partir para a descrição técnica do caso que o Patrick vai falar, eu vou dar uma pincelada aqui basicamente em lesões que podem estar por trás da disfunção das fístulas nessa apresentação aqui. Deixa eu compartilhar. Apareceu aí para vocês? Beleza, Lucas, obrigado. Tela cheia, né? Muito bem. A fístula, grosseiramente falando, é você estabelecer um conduto que tem a condição de ter uma anatomia superficial e um fluxo adequado para poder tornar o paciente apto a realizar diálise. Você pode fazer a fístula com tecidos autólogos do próprio corpo ou com prótese. Normalmente, a gente dá preferência sempre por tecido endógeno, porque ele tem uma resistência maior à infecção e a patência dessas fístulas ela é maior. Existem pontos específicos para poder você realizar as fístulas, existem pontos mais comuns, e normalmente você trabalha sempre com o conceito de dar preferência para segmentos mais distais, confecções de fístula em segmentos mais distais ao coração, porque são fístulas que têm para o paciente, menor taxa de intercorrência. Então, a gente sempre tenta começar com fístulas mais simples, que causam menos transtorno para o paciente, como a radiocefálica, que é feita no punho, e aí, sucessivamente, a gente vai adotando um segmento mais proximal. Um outro motivo para essa estratégia é que a gente sabe que essa fístula pode não durar a vida toda, então a vida útil das fístulas é algo limitado. Quando você começa de distal para o proximal, você meio que vai tendo munição para o futuro, caso as fístulas entrem em falência que não seja possível a recuperação. Basicamente, a fístula radiocefálica ela é feita numa anastomose terminolateral no punho, braquiocefálica, a veia cefálica na prega do cotovelo, e a de basílica, a gente tira a veia basílica, que apesar de ser uma veia superficial, ela adota uma posição anatômica relativamente profunda, anterioriza ela, superficializa ela e faz a anastomose com a braquial. Você pode também fazer fístulas com prótese, numa anatomia como se fosse uma alça ou até como ponte. Vários locais podem ser utilizados, mas normalmente a gente utiliza em braço. E existem critérios objetivos para poder a gente saber se a fístula está apta a pegar diálise, né? Dos critérios mais conhecidos é a regra dos 6, que é quando o vaso consegue atingir uma dilatação, um calibre de 6 milímetros, ele não está a mais do que 6 milímetros de profundidade em relação à pele, e ele consegue ter um fluxo de pelo menos 600 ml por minuto. Quando você tem esse alvo alcançado, essa fístula tem uma alta taxa de sucesso durante a hemodiálise. E normalmente é essa meta que a gente tem. Isso, via de regra, a gente consegue obter com 4 a 6 semanas, às vezes 2 meses. E o interessante é que as fístulas, de uma maneira geral, para atingirem esse índice e ficarem prontas para a hemodiálise, tem uma taxa de sucesso que é relativamente reduzida, de 50% a 60% quando você olha globalmente. Isso, obviamente, cai com algumas circunstâncias, principalmente com a idade. Ou seja, é comum você ter que ficar mexendo na fístula, tentando fazer com que essa fístula vingue, literalmente, ou tendo que corrigi-la depois, ao longo do tempo. E a gente estabelece que existe uma situação em que você tem uma fístula que ela pode não funcionar ou deixar de funcionar precocemente, a gente aglomera isso num grupo chamado falha precoce, ou fístulas que conseguem atingir essa meta, conseguem pegar diálise,
mas depois de um tempo entram em disfunção. Normalmente, o tempo de corte são 3 meses. Tá? Fatores que podem influenciar na falha precoce da fístula. Obesidade, pela questão de dificuldade técnica de execução do procedimento, ou principalmente de canulação da fístula. Idade, somente pelas condições cardiovasculares associadas. Mulheres, uma das suspeitas principais é por uma tendência média a ter veias menores. Doenças cardiovasculares, principalmente a aterosclerose, que pode levar à dificuldade do inflow para a fístula. Doenças principalmente estenóticas. Diabetes. A diabetes tem uma característica específica de ter uma calcificação excessiva da camada média da artéria. Então, é muito comum a gente pegar artérias radiais extremamente calcificadas, que podem tornar difícil a execução técnica da fístula, e você tem uma dificuldade também dessa fístula, de ter um remodelamento dentro da artéria quanto da veia. Trombofilia, pela trombogenicidade, expertise do cirurgião e o tipo de fístula. As fístulas mais distais, apesar de serem mais cômodas e terem menos intercorrência para os pacientes, são fístulas que têm uma patência, uma taxa de sucesso de conseguir uma patência mais baixa do que as fístulas proximais. Mas existem lesões, né, que também podem estar por trás da falência precoce das fístulas, né? Lesões arteriais, as estenoses, basicamente de origem aterosclerótica, estenoses venosas, né? Alguma flebite que tenha passado desapercebido, alguma estenose central de um catéter prévio, veias de calibre extremamente reduzido, e aí, nesse aspecto, a gente sempre, quando faz a avaliação pré-operatória, na maioria das vezes a gente acaba envolvendo um Doppler, existem alguns critérios preditivos se você tem uma fístula com a chance boa de amadurecer ou não. Um desses critérios é você tentar utilizar, pelo menos nos pontos de anastomose, veias com calibres superiores a 2,5 milímetros e artérias com calibre superior a 2 milímetros. Além disso, você pode ter lesões que aconteçam após a execução da fístula, principalmente nesse cenário de falha precoce, a estenose justa-anastomótica, que é aquela estenose que acontece até 4 centímetros de distância da anastomose. E ela acontece basicamente porque, quando você faz a dissecção da veia e faz a espécie de desvio da veia para colocar ela próximo da artéria, em algumas circunstâncias, existe uma angulação excessiva dessa veia. Essa angulação excessiva dessa veia, quando superimposta a um fluxo aumentado por conta da arterialização, vai levar a um estresse na parede do vaso, que pode induzir uma hiperplasia miotimal excessiva, levando a estenose hemodinamicamente significativas. Esse é um dos fatores principais de falências adquiridas da fístula. Para cada um desses fatores, não é fim de linha, existem estratégias cirúrgicas que podem ser utilizadas para poder tentar viabilizar a fístula, tanto de maneira endovascular, desde angioplastia simples, quanto de uma série de tratamentos cirúrgicos, plastia, usando PET, remendo de veia, derivações. Quando você pega uma veia que é difusamente de calibre reduzido, existem até técnicas endovasculares que podem ser utilizadas justamente para tentar fazer o amadurecimento dessa fístula. E às vezes você tem veias colaterais que são muito comuns, sempre existem, na maioria das vezes não causam problema nenhum, mas eventualmente pode gerar roubo de fluxo, e você pode fazer o tratamento desse roubo de fluxo dessas veias colaterais também. Da mesma maneira, a estenose justa-anastomótica pode ser abordada tanto de maneira cirúrgica quanto endovascular, que é um exemplo dessa técnica de maturação assistida por balão. Você tem uma veia que é difusamente diminuída, não tem uma estenose focal, seguramente o fluxo nela não é razoável, e você tem uma técnica que você pode fazer balonamentos sucessivos, angioplastias com balões de calibres sequencialmente maiores, para poder você conseguir aumentar o calibre dessa veia, aumentar o fluxo nessa veia e permitir que ela faça diálise. Às vezes você pode fazer essas intervenções em intervalos, em procedimentos sequenciais, ou você pode tentar fazer isso num tempo único. Isso é um alento, às vezes, para pacientes que eventualmente você não consegue ter uma veia boa, de calibre adequado, que não tem muitas opções de hemodiálise, eventualmente você pode tentar que essa fístula fique pérvia e fazer a técnica de angioplastia
assistida por balão, para ver se essa fístula se torna madura, apta a pegar diálise. Aqui é um exemplo de roubo de fluxo, com fluxo bem dividido por uma colateral, em que você pode fazer de maneira percutânea, com embolização de mola. Às vezes, a embolização você utiliza mais para aqueles ramos de roubo de fluxo que são um pouco mais difíceis de acessar cirurgicamente, mas, via de regra, quando você tem um roubo de fluxo comprovado, né, que você realmente identifique que aquele ramo está, de fato, prejudicando a maturação da fístula, você normalmente marca com Doppler e faz uma abordagem com uma cirurgia bem pequena e superficial e faz a ligadura do ramo. Isso aqui é um desenho para exemplificar como é que acontece aquela estenose justo-anastomótica. Normalmente, a gente faz, por exemplo, aqui a via cefálica no punho, a gente faz uma secção transversa da via cefálica e na hora que a gente vai trazer ela para o leito da artéria, muitas vezes você forma uma angulação. E aí, com essa angulação não natural associada a um aumento do fluxo, pode gerar esse espessamento de parede com estenose, e pode ser uma estenose muito próxima da anastromose. Às vezes, quando você identifica que esse ângulo está excessivo, existem técnicas que podem ser utilizadas para tentar minimizar a ocorrência dessa estenose. Uma delas é você tentar fazer uma anastomose lateral, ao invés de ser término-lateral, e você posicionar a veia num segmento da artéria em que você consiga retificar a veia e diminuir a angulação. Quanto menos ângulo, menor a chance de você fazer esse tipo de estenose. As fístulas que pegam diálise e ultrapassam 3 meses, elas também, comumente, podem sofrer algum tipo de disfunção ao longo do tempo. Muitas vezes, essa disfunção são por estenoses adquiridas e tem a estenose do swing point, que é basicamente o mesmo princípio da estenose justo-anatomótica. A estenose justo-anatomótica é um tipo de estenose swing point, qualquer situação anatômica que gere uma angulação excessiva num segmento que está recebendo um fluxo elevado. O engraçado é que você pode prever mais ou menos qual é o tipo de estenose que vai ter de acordo com a fístula que existe. Então, por exemplo, estenose justo-anatomótica costuma acontecer nas fístulas que utilizam a veia cefálica, tanto a radiocefálica no punho quanto a braquiocefálica na prega do cotovelo. E tem uma estenose no ângulo de transposição da fístula braquiobasílica, a gente vai ver um slide lá na frente, e estenose de arco cefálico, que também pode acontecer na fístula radiocefálica e braquiocefálica, além das estenoses venosas centrais, ou no comprometimento do inflow através de estenoses arteriais. Aqui, mais uma vez, um mecanismo pelo qual acontece o estresse na parede, induzindo a hiperplasia miointimal nas fístulas que têm angulação excessiva. Aqui é o caso específico da basílica. A basílica é uma via superficial, mas é que ela tem uma anatomia relativamente profunda, às vezes fica até um pouquinho dentro de uma face subcutânea da gente, não permitindo um acesso direto na hora que você vai fazer a punção. Então, é muito comum a gente fazer o que a gente chama de superficialização. A gente solta a basílica ao longo de todo o trajeto e faz uma anteriorização da veia. Às vezes, a gente muda ela de posição até para poder fugir de uma incisão cirúrgica aqui, que pode dificultar a punção pela hipertrofia da cicatriz. Então, a gente anterioriza ela no braço, e aí tem um ponto fixo no sistema venoso mais profundo, onde ela desemboca, que pode levar a uma angulação excessiva. Então, é muito comum você ter uma disfunção de fístula braquiobasílica nesse ponto aqui. Estenose nesse ponto. O arco cefálico é o local, um hiato, em que a cefálica entra, depois que passa pelo deltoide, para poder desembocar na veia axilar ou subclávia. Esse segmento, além de ter uma angulação natural, e quando você superimpõe o hiperfluxo pode gerar hiperplasia, ainda tem que essa área, às vezes, é uma área, como tem muita estrutura passando próximo, uma área que tem um espaço reduzido. Então, quando essa fístula fica mais vicariante, você pode ter uma estenose funcional, por conta de compressão externa também. Isso aqui é um exemplo de uma estenose de arco cefálico, acontece nas fístulas que utilizam as veias cefálicas, principalmente na braquiocefálica. Uma das formas de você corrigir esse tipo de problema, estenose de arco cefálico, cirurgicamente,
é você fazer uma transposição, você se livrar desse segmento do arco cefálico. Você tira essa fístula radiocefálica e joga numa outra veia mais profunda. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas, quando se deparam com uma fístula disfuncional, fazem o possível para poder tentar preservar o acesso, principalmente quando a fístula está funcionando. Então, a gente acaba vendo uma série de estratégias, tanto cirúrgicas quanto endovasculares, para poder garantir a preservação da fístula. Às vezes, você pode fazer o tratamento endovascular, e esse ponto é um ponto difícil de se corrigir endovascular, porque ele tem uma tendência muito grande a fazer reestenose. Algumas pessoas até divulgam o uso de estentes recobertos nesse segmento. Estenose de veia central é muito comum, e principalmente em pacientes que já teve catéter, mesmo catéteres em posição de jugular, a gente tem que sempre desconfiar com um paciente que aparece com edema, principalmente edema de início súbito, circulação colateral, passado de catéteres. A estenose de veia central pode ser um dos motivos de disfunção de fístula. Esse é um caso que a gente tratou, é um paciente que tinha uma fístula braquicefálica, evoluiu com estenose grave, de tronco braquicefálico. A gente fez um balonamento simples, melhorou, mas em menos de 3 meses ela voltou a ter disfunção da fístula e restenose, principalmente edema, circulação colateral, e a gente fez uma nova abordagem, fez uma angioplastia com colocação de stent e ficou bom. Essa fístula ainda está sendo utilizada. Trombose de fístula. Bom, às vezes a gente tem uma trombose de uma causa sem uma lesão identificável, né? Uma hipotensão mais severa, muitos acidentes de punção, principalmente extravasamento, hematomas significativos, alguns estados de hipercoagulação, mas na maioria das vezes, quando você tem uma trombose de fístula, você tem associado a uma lesão anatômica que já vem acontecendo há algum tempo, e aí favorece essa trombose. A trombose, Patrick vai mais falar um pouquinho sobre isso no caso, mas a gente tem que levar em consideração a trombose, principalmente a extensão, né? Às vezes você tem uma trombose de fora, que é um pouco mais difícil de você recanalizar, mas muitas vezes a paciente perde o frêmito e a trombose é focal, você tem o resto todo da fístula viável. Então, essas são as tromboses que a gente pode tentar mais abordar, porque elas são passíveis de serem resgatadas. E depois que você faz a remoção do coágulo, você tem que sempre tentar buscar se alguma dessas lesões aconteciam, histórico do paciente, se já tinha alguma disfunção durante a hemodiálise, porque o ideal é que você corrija a lesão que provavelmente propiciou, facilitou o acontecimento da trombose. Tem alguns detalhes em relação à trombose. A trombectomia de fístula não é uma condição inócua, dependendo do volume do trombo. Você pode ter embolização para a mão, você pode ter embolização arterial, você pode ter embolia pulmonar, você pode até ter embolia paradoxal, e principalmente quando você lida com trombos muito volumosos, aquelas fístulas aneurismáticas. Então, tudo isso entra na conta na hora que você vai propor um procedimento de resgate. É isso aí. Alema, com você. Primeiro, eu queria agradecer a participação da equipe da nefrologia, Carol, Lucas, sempre pelo sempre partilhamento dos conhecimentos aí e sempre junto com a cirurgia vascular, graças a Deus. Agradecer também os colegas que estão participando aí, tanto Ed James quanto Ricardo Lacerda, e também os colegas que não são vasculares, como o Drayton aí, que está prestigiando nossa sessão. Muito obrigado, Drayton, pela presença mais uma vez. Aqui a gente vai falar um pouco de um caso que foi feito na cardiopulmonar, seguindo o fluxo que foi elaborado com a equipe da cirurgia vascular e da nefrologia, quanto à preservação de acessos, confecção, preservação, manutenção e salvamento de acessos, exemplificando bem a forma rápida que a gente lida com esse assunto e a importância que é não só para o hospital cardiopulmonar, quanto para a própria patologia. A rapidez é muito importante. Nesse caso, de forma bem breve, a gente vai falar, só recapitulando um pouco, Carol é um homem de 33 anos, pardo, tipo sanguíneo A positivo, e tinha comorbidade intestinal crônica por Jeffs e hipertensão. A queixa de entrada dele no hospital foi a dor no membro superior esquerdo, tá?
tinha uma parada de fêmea nesse membro superior, mais ou menos 6 horas da admissão hospitalar, segundo ele. Negava a história de trauma, mobilização, alguma outra cirurgia prévia nesse braço, e vinha em diálise pela FAV sem intercorrência desde dezembro de 2020. Uma coisa que é importante, que no exame físico, a fístula radiocefálica já não tinha frêmito e também não tinha pulso, logo na entrada da admissão. Apresentava tanto pulso radial quanto nar presentes e cheios, sem edema, cianose, sem palidez, e a sensibilidade e motricidade preservada no membro, que chamava a atenção era a dor nesse membro, bem no trajeto do corpo venoso da fístula. Aqui, o Doppler feito logo na admissão hospitalar de uma forma muito rápida, ele chegou às 9 horas, o Doppler foi feito logo na sequência, mostrando que a artéria ulnar, a artéria radial esquerda estava pérvia, tá certo? E logo na sequência, após a anastomose, uma oclusão pós-anastomótica, segundo o Doppler, mais ou menos uns 8 centímetros. Na história pregressa dele, em relação a Doppler vascular, a gente viu que em dezembro de 2020, tinha uma fístula totalmente pérvia, né? Foi feito esse Doppler resgatado, e a gente via que ela tinha um fluxo, naquele momento, em dezembro de 2020, antes do início da liberação para diálise e a confecção, um fluxo de 290, que não é um fluxo tão alto, e um diâmetro limítrofe, então de 56, 5,6 milímetros, 5,8 milímetros. Como bem lembrado por Milton, a regra do 6 é uma coisa muito importante para a gente ter, né? Então, ele já tinha um volume de fluxo baixo e um diâmetro não tão bom. O diâmetro no corpo da fístula estava em torno de 5,7, né? E, logo após a anastomose 5,7, mas o diâmetro de corpo da fístula, que é o diâmetro de zona de punção, um diâmetro em torno de 5, tá? E com volume de fluxo não tão adequado em dezembro desse ano. Mesma coisa, 5,6. Então, frente a isso, a gente viu que existia uma trombose de fístula, tá? Logo após a anastomótica, uma das causas é hiperplasia meiointimal, outras são erros de punção, mas estava muito precoce para isso, né? Então, uma causa sistêmica pode ser muito, muito bem vista como Carol, que uma hemoglobina de 14 para um renal crônico é uma hemoglobina alta, tá? Associado a algum tipo de hipotensão pode causar uma trombose de fístula, tá? E a gente escolheu, então, fazer uma trombectomia mecânica, não farmacomecânica, nessa trombose de fístula, usando o catéter do Angiojet, que é o AVX, tá? O AVX é um catéter que ele pega vasos de até 3 milímetros, ele tem 50 centímetros de shaft, ele é de 6 French, tá certo? Ele é próprio para fístulas arteriovenosas. A diferença dele para os outros catéteres é que ele não faz a trombectomia farmacomecânica, então você não pode infundir trombolítico. E nesse caso, a gente não tinha nenhuma intenção em se tratando de um renal crônico e uma trombose segmentar, tá? Então, a gente deu preferência para o AVX e fizemos, então, essa trombectomia. Inicialmente, como vocês podem ver, poxa, que pena aqui que não está. Inicialmente, como vocês podem ver, existia... desculpa aqui, deixa eu passar aqui essa aqui. Inicialmente, como vocês podem ver, foi feita uma punção logo pós-anastomótica, com o introdutor 6 French, bem recuado. E como vocês podem ver na flebografia inicial, existe uma retenção de contraste com trombo, imagem negativa de trombo, logo na saída, tá? Vocês podem ver bem característico essa região negativa aqui de trombo nessa região. E o que chamava atenção também disso é que o escoamento venoso do braço ia apenas para o sistema venoso profundo. Você não via a rede de colaterais venosas superficiais desse caso, tá? Mostrando essa trombose desse ramo cefálico aí, tá? Esse escoamento é todo o sistema venoso profundo. Então, inicialmente nós passamos o catéter AVX e, como vocês podem ver, fizemos uma recanalização completa do trombo, com um volume de escoamento ótimo e também sem imagem mais negativa de retenção de contraste. E o resultado disso é justamente isso que vocês estão vendo aqui. Todo o escoamento do sistema venoso superficial foi aberto, por conta daquela imagem mínima que a gente vê, de mais ou menos 8 centímetros, apenas com aspiração do trombo,
com a punção justa anastomotica e aspiração de todo esse trombo. Com isso, esse paciente, no momento da desobstrução, a volta do frêmito foi instantânea, tá? A volta do frêmito, e um frêmito muito bom, inclusive, a volta do frêmito instantânea, e com isso a gente conseguiu salvar essa fístula, tá? Usando apenas 5.000 unidades de heparina e essa punção venosa usando o EVX só como aspiração. Eu acho que esse paciente, inclusive, ele foi avaliado por mim às 11h50, ele só não foi posto às 12h30 porque a hemodinâmica estava em curso com uma urgência neurológica. E com isso a gente não conseguiu pôr naquele momento. Senão esse paciente, com certeza, seria posto logo às 12h, 13h, e provavelmente teria alta no mesmo dia do hospital, tá? Então, acho que o plano de tentativa de resgate dessas fístulas no nosso hospital segue bem à risca o que a gente projetou, tá? E isso daí é o exemplo de que vamos conseguir salvar mais fístulas chegando na cardiopulmonar. Queria agradecer a todos a participação e abro aí a discussão de todo o grupo aí. Antes de abrir para todo mundo, eu queria que Lucas, que é nosso convidado também, se quiser fazer alguma observação, Lucas, fique à vontade. Obrigado pelo convite, né? Vocês são parceiros lá da nossa equipe de nefro lá no hospital, a gente trabalha junto em praticamente todos os setores, né? Bom, assim, parabéns pela aulão. Eu acho que apesar de ser um fórum vascular, isso aqui é aula para ser dada, assim, em formação de nefrologista, para poder entender as possíveis complicações da fístula, os possíveis tratamentos de fístula, né? A gente acaba, na nossa formação, tendo muito pouco contato, assim, com esse tipo de complicação, em termos de quais soluções podem ser feitas. E existe uma cultura, né? Isso aqui acho que não é só na formação aqui na Bahia, de basicamente mandar o paciente para fazer a fístula. Quando a fístula está dando sinais de complicação, às vezes uma estenose central, edema no braço, acaba encaminhando muito tardiamente de volta para o vascular. Não existe um acompanhamento regular que nem vocês propõem no nosso acompanhamento eletivo, né, do programa da cardiopulmonar. Isso não existe em outros serviços. E o nefrologista acaba encaminhando esse paciente para o vascular muito tardiamente, depois que a fístula já trombosou, depois que já não está conseguindo funcionar, fazer uma diálise efetiva, e acaba comprometendo essa sobrevida da fístula, né? Então, acho que isso aqui é aula para ser dada na formação de nefrologia, principalmente, também. E o exemplo, acho que foi dado aí desse paciente, acho que é um exemplo de um paciente assim, jovem, uma fístula confeccionada há pouco tempo, e de uma complicação não mecânica, né? Essa questão da hemoglobina alta foi uma trombose iatrogênica, no caso aí, acho que não se atentaram à dose da eritropoetina, passou do ponto do nível ótimo da hemoglobina do paciente, e isso favoreceu esse paciente tendo trombose, tendo ele um fator de risco de hipotensão ou não, a trombose vai acontecer, seja a trombose da fístula, AVC, evento cardiovascular isquêmico, isso tudo acontece quando o paciente tem hemoglobina acima de 12. E acho que esse exemplo daí é um exemplo de um paciente que tem um excelente desfecho, né? Porque não existe uma patologia na fístula que possa complicar o desfecho dele ou a reincidência da trombose. Aí a pergunta que eu faço para vocês, assim, numa situação de um paciente em que existe um problema mecânico na fístula, né? Um aneurisma, um trombo antigo que já é sabidamente conhecido, que vocês visualizam lá na hemodinâmica, mesmo que você consiga resgatar essa fístula efetivamente, que nem foi resgatada aí nesse caso, já não seria o caso nesse paciente em que já existe uma doença anatômica da fístula, de já pedir um Doppler do outro braço, já começar a fazer um novo plano de acesso vascular futuro, haja visto que o risco dessa retrombose acontecer vai aumentando com o passar do tempo? Primeiro, suas observações são sensacionais. Eu digo para você, com certeza, em nome de todos da equipe aqui, que é muito legal trabalhar com vocês, porque vocês são muito atenciosos e estão sempre atentos a esse tipo de situação. Os diagnósticos acontecem com uma precocidade absurda na cardiopulmonar. Vocês caem para dentro da assistência do paciente. Para a gente, as coisas já vêm bem mastigadas. Vocês não imaginam, a gente que já
teve um contato com uma série de outras instituições, como é bacana ter o time de nefrologia tão antenado assim com as coisas. Quando acontece uma situação como essa, Lucas, que é uma trombose simples, aí, Patrick, é tudo que a gente quer, né? Porque na maioria das vezes acaba tendo uma lesão e o trabalho é um pouquinho maior. Na verdade, o que a gente faz, e por isso, entre outras coisas, a gente sempre tenta fazer o estudo na hemodinâmica, é tentar identificar o agente causal, se tem alguma outra coisa que possa ser corrigida, eventualmente naquele momento, ou até, dependendo da complexidade, no mesmo internamento. Mas a ideia, em casos como esse, motivam a gente a tentar sempre manter o acesso térmico, principalmente um acesso que estava funcionando, a tentar salvar o acesso sempre. Eu tenho uma pergunta, Milton e Patrick. Quando na aula, Milton, você falou que uma das complicações da fístula, assim, que na verdade eu não entendo como uma complicação, é uma alteração fisiopatológica esperada, que haja um certo grau de fibrose miointimal, porque é uma veia que estava sobre um regime de baixa pressão e agora ela vai funcionar sobre um regime de uma alta pressão. Então, a fibrose miointimal é algo esperado. E Patrick, quando realizou a venografia da fístula, né, ele verificou que tinha realmente um certo grau de fibrose miointimal. Quando é que vocês classificam essa fibrose miointimal como além do patológico, assim, faz parte da fisiopatologia da fístula, mas quando torna-se extrapatológico, vamos dizer assim? Não é coisa de Deus a fístula, né? E funcionar uma veia tantas vezes seguidas assim, né? Na verdade, assim, isso é um critério hemodinâmico. Você passa a entender a estenose como sendo relevante quando, além dela atingir um gradiente, além de atingir um grau de estenose, ela está tendo repercussão no fluxo. Então, tem estenoses que você, se não tiver impacto hemodinâmico, você pode acompanhar, e quando passar a gerar um impacto hemodinâmico, você programa uma abordagem eletiva. Patrick? Esse paciente, vocês acham que vai merecer uma abordagem, visto que havia uma luz, assim, uma luz limítrofe, vamos dizer assim, né, que era 5.7, 5.8, que Patrick relatou, e essa fibrose intimal, vocês acham que merece algum grau, alguma programação de vocês de dilatação? Que a gente pode convocar rapidamente esse paciente, é um paciente que tem uma fidelidade boa, gente. Ele Vou deixar para o alemão. Patrick, liga o microfone, meu pai, aí. Tá ligado? A ideia do caso, de eu trazer o Doppler anterior dele, é para mostrar uma coisa muito importante que Milton falou muito bem. O tempo de maturação de uma fístula para a liberação de uma punção. As fístulas autólogas, normalmente a gente libera com 4 semanas. Só que tem fístulas, isso não é uma receita de bolo. Tem fístulas que vão merecer 5, 6 semanas. Tem fístulas, às vezes, que com 3 semanas está fermentando tão bem que você, poxa, está com um calibre grande, você já seguiu a regra dos 6. Então, assim, isso não é uma receita de bolo. O que eu quero dizer é que é muito importante a gente seguir essa regra como regra padrão para nortear, tá? E ver que, se a gente tem uma via limítrofe, uma via aí em torno de 5,9, 5,8, mas com fluxo reduzido, a gente deve segurar um pouquinho essa fístula, porque o tempo de perviedade, o tempo de vida dessa fístula é diretamente proporcional ao grau de maturação inicial nas primeiras punções, os erros, os acontecimentos que acontecem no início dela. É muito difícil você fazer uma fístula radiocefálica, 4 semanas, aí você vai, poxa, vou mandar para a clínica, pega a melhor enfermeira, funciona, vamos fazer, foi maravilhoso e vai ser maravilhoso o resto da vida. Não é assim. Muitas vezes existem erros de punção, às vezes você funciona, o fluxo não é ideal, você tem que esperar a maturação dela. Depois, quando ela pega uma maturação legal, ela entra numa via que, assim, já é normal essa diálise. Depois ele vai formar aquele bóton, nem a dor o paciente vai sentir durante a punção. Mas esse passo inicial para levantar voo é muito importante que a gente siga os passos corretamente e que seja vigiado também pelo cirurgião vascular. Não é infrequente, no meu caso, paciente que tem catéter
um permicate, a gente faz uma fístula 4 semanas, atinge a regra dos 6. Muitas vezes até faço uma cartinha e falo, ó, pessoal, faz o seguinte, funciona, deixa a fase arterial no catéter, deixa a fase venosa na veia, semana seguinte inverte, vamos inverter, pega a arterial na veia e bota a fase venosa no catéter. Isso daí é para justamente a gente ir maturando essa veia, tá certo? Não ficar puncionando logo arterial e venoso. Então, assim, até essa fístula levantar voo. Então, minha intenção de ter trazido esse doutor era justamente mostrar que talvez no processo de liberação dessa fístula, ela não tivesse tão maturada. Pelos laudos, eu talvez não tivesse liberado, teria esperado mais 1, 2 semanas, tá? Então, pode existir, sim, um grau de hiperplasia intimal, uma fibrose dessa fístula? Pode. Agora, uma coisa me chamou muita atenção depois de praticamente 8 meses, de 9 meses, de dezembro até agosto. Depois que a gente fez a trombectomia mecânica, o escoamento foi maravilhoso e o frêmito foi absurdo. Então, provavelmente, essa veia dilatou. Tanto é que ele está dialisando pela fístula. Ele voltou no meu consultório, esse paciente, e com frêmito absurdo, e dialisando pela fístula já. Então, eu acredito que provavelmente essa fístula angariou o voo e está voando bem. A gente não vai precisar mexer, provavelmente. Mas, como o nosso fluxo, a cada 6 semanas, vale a pena a gente dar uma olhada nela. Isso aí é uma coisa interessante, faz parte do guideline de prevenção de falência precoce, uma avaliação seriada do cirurgião depois da confecção da fístula. Esse caso também chama a atenção que tem bastante colateral e, aparentemente, a gente não viu roubo de fluxo nas colaterais, né? Então, colateral é uma coisa que tem bastante. Às vezes, é ela que consegue deixar um segmento da fístula pérvia. Essa é uma vantagem em relação à prótese. Então, quando a fístula trombose, a gente tem uma chance de resgate um pouquinho maior. E compartilhando essa experiência de amadurecimento prolongado de fístula, eu tinha um paciente em comum com vocês, que teve uma fístula que a radiocefálica que a gente fez que demorou quase 6 meses para poder amadurecer. A fístula não dilatava, a gente checava, ficava em dúvida se tinha roubo de fluxo, colocou, fez uma ligadura de colateral. Acho que a gente chegou a fazer uma angioplastia para tentar dilatar a veia, e foi indo, deu tempo, manipulou, depois de 6 meses começou a pegar diálise, e aí saiu de catéter, pegou fístula e tudo. Então, assim, eu acho que a mensagem é cada vez mais a gente não desistir da fístula. A não ser, obviamente, que tenha uma infecção, alguma coisa mais proibitiva. Mas a ideia é a gente sempre procurar o que pode estar acontecendo e tentar insistir para que a fístula venha. Pessoal, agora para a plateia, alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Boa noite. Eu tenho uma pergunta provocativa. Milton, Patrick, até quando vocês acham que vale a pena salvar a fístula? Qual o prazo que vocês dão? Essa pergunta é boa, viu? A dúvida é minha também. Assim. Qual o prazo que vocês dão para repetir? Então, uma fístula que trombose. Eu não ouvi o que o Fabrício falou. A fístula que trombosou. Qual o prazo que vocês dão? Que vocês seguem? Horas, né? Em tempo, para salvar uma fístula, dizer, olha, essa fístula aqui está perdida, a gente vai ter que fazer outra. 48 horas. Rapaz, isso tem controvérsia. Que varia de fístula para fístula, né? Exatamente. Nesse caso daí... É prótese cefálica? Pronto, nesse caso apresentado aí, esse cara mereceria um tempo maior de 48 horas, por exemplo. Eles falam o seguinte, dando até uma revisada sobre o assunto, não tem um tempo específico. Vai depender do que eles chamam de volume de trombo. Então, por exemplo, se você pega uma fístula que tem uma trombose, não está pegando diálise, mas a trombose é segmentar, mas o restante dela está pérvia, pode cair para dentro para tentar corrigir. E alguns estudos têm taxa de patência elevada com o tempo nesse resgate. Agora, se você tem uma fístula com volume de trombo muito grande, uma trombose de fístula de fora a fora, né? Às vezes uma fístula que já não era uma fístula que estava dialisando bem, aí essa fístula talvez você tenha uma taxa de sucesso menor.
associado também a algumas condições clínicas do paciente, né? Você tem que levar em consideração isso. Fístula de prótese, ele tem uma carga trombogênica maior, ele tem normalmente ele tem uma trombose que é de fora a fora, porque não tem zona de escoamento por colateral. Ele tem um risco de complicação maior quando você tenta recanalizar. Mas tem alguns estudos que tentam fazer a recanalização muito tardiamente, depois de uma semana e tudo. Então, eu acho que você já gosta, né, Fabrício, desse tipo de situação de forçar a barra, de ir além da fronteira. Essa é uma pergunta que ainda não tem a resposta, não. Eu acho que a gente tem que rever. Classicamente, a gente nunca gosta de manipular tromboses que excedem 48, 5 dias. A gente entende que o tronco está completamente aderido à parede, que por conta disso a chance de recuperação vai ser limitada. Mas cada segmento tem sua história, e na fístula a gente está começando a ficar cada vez mais permissivo na tentativa de resgate. Ou seja, como é muito comum a gente pegar o paciente que deu aquela dialisada na sexta-feira, a fístula trombosou lá para sexta, sábado, e só apareceu na segunda, na terça, quando não conseguiu dialisar. E a gente olha assim, rapaz, isso aí já foi. Não necessariamente. Principalmente se a trombose for segmentar. Eu já li, Milton, assim, uma frase que é sempre tentar fazer a trombectomia. Você vai lá na hemodinâmica, vê a característica, e lá você define se vai fazer ou não, do que você fazer a avaliação clínica individualmente pelo tempo, né? Porque realmente tem casos assim que 5 dias, 7 dias, consegue fazer a trombectomia, o cara consegue ficar com a fístula ainda alguns meses, e às vezes é o tempo dele de fazer outra fístula para poder maturar e conseguir ter. A gente está falando aqui da melhor via de acesso de diálise do paciente, né? Em termos de custo, em termos de qualidade de vida, né? Em termos de menor incidência de infecção, né? Ou vai para o transplante, Carol? Eu compartilho de uma opinião, assim, eu sou um pouco mais rígido com isso, tá? Eu acho que, assim, tem uma grande diferença entre os tipos de fístula autóloga e com prótese. Normalmente, as tromboses de fístulas com próteses são muito mais comuns, principalmente por falhas na anastomose distal, no deságue venoso, tá? Existe um grande problema. As fístulas já autógenas tem mais na anastomose arterial proximal, menos no deságue, foi o que vocês viram no caso clínico. Então, assim, idealmente, para mim, são 48 horas. Se você conseguir o mais cedo possível desobstruir a sua fístula, melhor, é mais fácil, é muito mais fácil. A grande diferença é que a gente tem dois raciocínios aqui que se confundem. Uma coisa é a gente fazer uma trombectomia venosa num sistema venoso. Você tem um delta T até de 15 dias. Outra coisa é você fazer uma trombose arterial num sistema venoso, porque é um fluxo arterializado. É completamente diferente. Aquela veia já tem uma mudança de parede de arterialização. As lesões ali são completamente diferentes de uma trombectomia venosa no sistema venoso. Você tem ali um trombo branco, diferente de uma trombose venosa no sistema venoso, que é um trombo vermelho. Então, toda a fisiologia dali funciona, entre aspas, não totalmente como sistema arterial. Mas as lesões que vão ser causadas na parede vão perpetuar novas tromboses. Então, assim, tempo de trombectomia é vida para essa fístula. Então, se perguntar, se você acha que se deu 25, se deu 49 horas, se deve fazer trombectomia, a tentativa é sempre válida, tá? Mas eu acho que o momento ideal para você fazer isso é até antes de 48 horas, tá? Principalmente nas fístulas autólogas. Nas fístulas com próteses, não adianta só você fazer a trombectomia, você tem que corrigir o deságue venoso, que muitos problemas acontecem lá. Essa é a minha ideia. Quer dizer que se a neuro não tivesse colocado um caso, a gente ia fazer mais o paciente 1 hora depois. Bicho, impressionante. A gente esperou 5 horas por conta da neuro. É brincadeira, bicho? É impressionante. Beleza. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu gostaria de dizer que Milton, para mim, brilhou na sessão. Eu estou mais apresentável, velho, porque aquela foto que você tirou foi esquisita mesmo da última sessão. Então, você brilhou, Miltinho. Parabéns, você, Patrick, aí. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, parabéns aí a todos. Então, declaro encerrada mais essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos, em especial nossos convidados, parceiraços da nefrologia. Valeu, pessoal. Lucas, Carol, beijão aí, Obrigada, a gente abraço. que agradece sempre. Obrigado aí, parabéns pela sessão, foi massa. Boa noite. Tchau, amigos. Boa. Até a próxima. Tchau.